E o título da mensagem é Eis o Cordeiro de Deus. E assim diz a palavra de Deus, no capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Feche seus olhos. Querido Deus, nós queremos consagrar este momento a Ti. Eis aqui, Deus, a Tua palavra. Que neste momento a Tua doce presença, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, ministre grandemente aos nossos corações. Não por mim, mas apesar de mim. Que a Tua palavra, ela venha, ó Pai, cair em cada coração e ela multiplique. Ela multiplique, ó Pai, a 30, a 60, a 100 por 1. Pai, nós oramos para que todo mal, toda manifestação do inferno caia por terra neste momento. E que a única manifestação neste lugar seja a manifestação da Tua presença, para a glória do Teu santo nome. Amém? Queridos, Deus, Ele é um ser todo-poderoso. E em sua infinita grandeza, supremacia e majestade, Ele possui como soberano de toda a criação o domínio. O alcance do seu governo é transcendente, é metafísico. Isto é, Ele não somente inclui o universo físico, mas Ele excede todo o universo. Ele também possui a regência, a autoridade para governar. Todo o poder e autoridade do reino emanam dele. Ele governa sobre todas as coisas. Sabe, queridos, desde o princípio nós podemos observar essa verdade. Isto é evidenciado através de todo o ato da criação. Deus cria todas as coisas de uma maneira perfeita. Todas as coisas passam pela inspeção divina e recebem a sua aprovação. Porque Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Vocês entenderam? Deus é um Deus maravilhoso. E mediante isso, Ele estabelece leis e mandamentos para a ordem e bom andamento de todas as coisas. Sabe, queridos, uma verdade, o nosso mundo atual, ele não reflete a ordem do reino originalmente estabelecida, saiba disso. Imagine você, o lindo processo de toda a criação. Comece a imaginar, céus e a terra, a luz de uma forma geral, pois o sol, a lua, as estrelas, os corpos luminosos foram esculpidos somente no quarto dia. O firmamento, a terra, os mares, a vegetação, os seres viventes das águas, os que voam nos ares e os que estão na terra, segundo a sua espécie, tudo foi feito pelo poder da sua palavra. Sabe, queridos, e quando Deus Ele olha, e nós sabemos disso, Ele viu que tudo aquilo era bom, mas estava faltando algo, nós sabemos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 28, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, a imagem de Deus. Você não é qualquer um. Você foi feito à imagem e semelhança do Criador. Sabe o que isso implica, queridos? Você foi feito com qualidades tais como razão, personalidade, intelecto, além da capacidade de se relacionar, ouvir, ver e falar. Este é eu e você. Um ser moral, cuja inteligência, percepção e autodeterminação excedem em muito mais do que qualquer outra criação.
Você é especial. Ouça essa verdade. Nós nunca deveríamos estar felizes em viver em um nível inferior em que Deus tornou possível para que nós vivêssemos. Não aceite viver em um nível inferior, pois Deus te criou de uma forma especial. Nós devemos lutar, queridos, para ser o melhor, para que nós possamos alcançar os mais altos níveis que nós possamos alcançar. Não saia da sua casa como um derrotado. Não vá para o seu trabalho cabisbaixo. Não tem mais jeito para mim. Eu não consigo. Para mim não dá mais. A minha família não vai. Eu não consigo mais, eu vou desistir. Não. Queridos, Deus, Ele é maravilhoso. Eu marquei um texto, eu não ia ler, mas eu vou ler com vocês. Não precisa abrir. Salmo 37, versículo 23. E diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho ele se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Ele estabeleceu leis. No original, Torá, instrução, ensino, direção, preceito. Ele estabeleceu também mandamentos. No original, mitzvah, comando, uma ordenança. Para quê? Para a ordem e bom andamento de todas as coisas. E quando nós nos referimos a isto, a lei bíblica, preste atenção, logo vem em nossa mente a lei mosaica. Sim, aquela lei que foi entregue a Moisés no Monte Sinai. Mas, queridos, quando nós falamos das leis de Deus, isso significa uma expressão do caráter imutável de Deus, pois a lei e os mandamentos são uma realidade antes do Monte Sinai, antes de Moisés. Olha o que diz Gênesis capítulo 26, o versículo 5. Porque Abraão, que é antes de Moisés, ele obedeceu a minha palavra, obedeceu os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha que interessante. Sabe, querido, se assim não fosse, não existiria pecado na era primitiva. Se não existissem as leis no tempo de Abraão, não ia existir pecado. Sabe por quê? 1 João capítulo 3, versículo 4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A lei já existia antes. E é neste ponto que começa o grande problema. Havia uma lei de Deus para o homem no jardim do Éden. Gênesis capítulo 2, 16 e 17, nós vemos essa lei. O Senhor dá uma ordenança: vocês podem comer de todos os frutos, mas deste determinado vocês não comam. E o que aconteceu? O mesmo transgrediu a lei do Eterno. E esta atitude, queridos, de desobediência, traz à tona o pecado, juízo sobre a vida de Adão e consequências para toda a humanidade. Está dando para entender? Sobre Adão, Gênesis capítulo 2, versículo 17: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pois como diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a consequências para a humanidade. Romanos capítulo 5, versículo 12: portanto, assim como por um só homem
entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha a consequência. O grau mais elevado de todos os males está aqui. Em Isaías capítulo 59, do versículo 1 ao versículo 2, nos fala a respeito disso. Fala que as nossas iniquidades, pecado, queridos, fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. São textos que às vezes nós estamos acostumados a ouvir, não é verdade? Mas é algo sério, querido. Nós devemos levar uma vida de arrependimento todos os dias. Sabe qual foi a pregação de Jesus, quando ele iniciou o seu ministério? Arrependei-vos. Sabe qual foi a pregação de João Batista? Arrependei-vos. Às vezes nós queremos ouvir mensagem nova, eu também quero. É muito bom ouvir mensagem nova. Ouvir o que o irmão tem para dizer, nossa, que bonito, é legal. Mas a mensagem é uma: arrependimento. Aonde ele ia, ele pregava arrependimento e pregava o reino dos céus. É isso que é importante. A raça humana, ela estava perdida, queridos, e só havia um destino para nós: a morte física e, o pior de tudo, a morte espiritual, a separação eterna do homem para com Deus, pois este é o pagamento do pecado. A desobediência levou o ser humano à ruína e não lhe restava alternativa. Estávamos perdidos, estávamos trilhando caminhos de morte. E por isso que eu glorifico a Deus. Deus, no seu amor imutável, desde o início, Ele revela o seu plano de salvação. E sabe qual é? Jesus. Jesus é o plano maior de salvação para todos nós. Sabe, queridos, em relação a Satanás, Deus deixa algo bem claro para ele. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Essa palavra nos mostra a primeira profecia messiânica do Antigo Testamento. Ele fala assim, ó, o descendente da mulher, ele vai ferir a sua cabeça. A vitória de Deus é certa sobre Satanás. E para o ser humano, como nós estamos falando, havia uma dívida de morte, e era necessário o pagamento dessa dívida. Aí vem o texto de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Este é Jesus. Nós estávamos sem saída. Se eu e você, nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas. Efésios capítulo 2, versículo 13 diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nós devemos entender uma coisa, que Deus, Ele enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Mas, queridos, por que tinha que ser dessa maneira? Uma morte tão triste, tão truculenta, terrível, que Ele teve que derramar o seu próprio sangue, como diz a palavra em nosso favor. Imagine uma morte dessa. Você conhece a história. E, queridos, em relação a tudo isso, qual é o nosso dever? Qual é o nosso dever perante tudo isso? Você já reparou uma coisa? Que não somente nesses textos, o qual eu citei, a respeito do sangue de Cristo, em várias partes da Bíblia, a Bíblia nos dá referência do sangue de Jesus, não é verdade? Em vários textos.
E a resposta, queridos, para tudo isso, porque a Bíblia fala tanto a respeito do sangue, está em Levítico capítulo 17, no versículo 11. A palavra de Deus diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Olha que interessante. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. O texto, acima, o qual nós lemos, nos mostra que a expiação, através do sangue derramado, é um ensinamento escriturístico do qual nós não podemos escapar. É o ensinamento da palavra de Deus. Ou seja, sem sangue não há expiação. A Bíblia, queridos, nos mostra o valor do sangue. O próprio texto de Levítico, capítulo 17, a primeira parte diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Sangue significa vida. É isto que a palavra está nos dizendo. Vai ligando os fatos. É por isso que quando ele morreu, ele derramou o seu sangue pela minha vida e pela sua vida. Vocês já ouviram aquela frase: doe sangue, você pode salvar uma? Porque sangue é vida, queridos. Vejamos Gênesis, o capítulo 4, um texto que nós até lemos na oferta, e o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: após Caim, ele ter matado seu irmão Abel, e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Olha que interessante. Deus, ele não fala assim: o que fizeste? O seu irmão que está prostrado lá no chão, ele clama a mim. O seu irmão que está morto lá, ele clama a mim. Não. Ele fala: a voz do... Isso. A voz do sangue do seu irmão clama a mim. Levítico capítulo 17, o texto que nós estamos focando, a parte B, diz assim: porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Queridos, esta palavra expiação, ela está relacionada com a remoção ou afastamento de algo. Preste atenção. Em termos bíblicos, implica na remoção por meio de um pagamento, de uma penalidade ou de uma oferta. Ele está pagando algo através de uma oferta. Ou seja, expiação é a purificação de crimes ou faltas cometidas, é o cumprimento de pena, é o sofrimento compensatório de uma culpa. Você vai entender. Foi assim que Deus, ele fez. Ele forneceu o sangue para cobrir o nosso pecado. Portanto, sacrifício é uma vida por outra vida. Nós vemos isso desde o princípio, em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Após o pecado de Adão e Eva, a palavra de Deus diz que fez o Senhor vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O amor pactual de Deus, olha só, exigiu que animais inocentes eles fossem sacrificados, a fim de que se providenciasse vestimentas de peles como cobertura para Adão e para Eva. Você já imaginou isso? Como Deus é maravilhoso? O homem estava nu, foram desvendados os seus olhos, e Deus
ele sacrifica animais inocentes para dar cobertura para o ser humano. Sabe, queridos, esta é a primeira antecipação da expiação que nós estamos falando, do cumprimento de uma pena, de uma vida por outra vida, da expiação substitutiva. Isto aponta para a necessidade do julgamento sobre o inocente, preste atenção, a fim de providenciar proteção para o culpado. É a cobertura por meio de um sacrifício. Sob a nova aliança, exige de nós que nós sejamos revestidos de Cristo. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que muitos fatos ocorridos eram sombras daquilo que haveria de vir. Você vai entender. Gênesis capítulo 22, o versículo 2, diz assim: acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho. E neste texto que nós conhecemos, onde ele pede Isaque, Deus ele interveio em momento oportuno e ele providenciou um carneiro para que fosse sacrificado no lugar de Isaque. Olha como Deus ele faz todas as coisas. Esta, queridos, é uma grande antecipação dramática de Deus oferecendo o seu Filho unigênito para que ele pudesse morrer em nosso lugar como sacrifício de sangue pelos filhos dos homens. É isso que ele fez. Aquilo que aconteceu no passado era sombra das coisas que haveriam de vir. Isaque é um tipo de Cristo. E depois nós vemos o cumprimento no Novo Testamento. Sabe, queridos, segundo a lei dada a Moisés não era diferente, pois exigia que animais sem defeitos eles fossem oferecidos perante o Senhor para que o povo de Israel fossem purificados de todos os seus pecados. Sabia disso? Eles tinham esses rituais. Eles ofereciam determinados animais, aqueles que eram indicados pelo Senhor, animais puros, animais que eram sem defeito. Eles apresentavam, tinha até uma festa, a festa da expiação, que acontecia uma vez por ano, onde o sumo sacerdote se apresentava diante do Senhor e apresentava ali esse animal e fazia aquele ritual com sangue para o perdão de todo o povo de Israel. O interessante de tudo isso que eu estou falando é que aparentemente, grava esta palavra, aparentemente estava tudo resolvido. Mas o texto de Hebreus, o capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 4, nos mostra algo muito importante. Eu quero focar aqui numa parte que diz assim, que o sacrifício de animais, eles não podem afastar a culpa do pecado. Está dando para entender? Eles ofereciam animais como oferta para o pecado, mas a própria palavra de Deus diz no Novo Testamento que o sacrifício de animais não pode afastar a culpa do pecado, pois eram meramente sombra e símbolos do que estava por vir. Mesmo oferecendo, leia depois na sua casa Hebreus capítulo 9 e Hebreus capítulo 10, mesmo oferecendo a oferta de animais como sacrifício, eles ainda continuavam com a sua mente pesada, eles ainda continuavam com aquela culpa na mente, eles não esqueciam daquilo, tanto que ano após anos, eles se lembravam daqueles mesmos pecados. É aí, queridos, que Jesus, ele entra na história. Nós demos toda essa volta para chegar aqui. Jesus, ele contempla do céu toda a realidade que estava acontecendo na terra. Sabe, queridos, ele observa que, embora ordenado por Deus, os sacrifícios e ofertas não eram satisfatórios.
pois meramente eram sombras vindouras daquilo que iria acontecer. Eram ineficazes de limpar a consciência do pecado, assim como nós falamos, pois eram sangue de animais oferecido dia após dia. Sabe o que fala lá em Hebreus? Que eles se apresentavam com sangue alheio. Vai gravando essas coisas. O sumo sacerdote, ele se apresentava com sangue alheio. Hebreus capítulo 9, versículo 25, a parte B. Consequentemente, era necessário então que o ser humano, ou melhor, que um ser humano puro e sem pecado, e não um animal, ele morresse como nosso substituto. É um homem que está no pecado? É o homem que está destinado à morte? Então também é um homem inocente que deve morrer no seu lugar, para que assim fossem cumpridas todas as justas exigências de Deus e o ser humano não se sentisse mais debaixo da condenação do pecado. Lembra que eu falei? Mesmo apresentando a oferta pelo pecado, eles ainda continuavam com a sua consciência pesada. Sabe, queridos, isso que é o mais interessante. Os olhos do Senhor, eles passam por toda a terra. Mas Romanos capítulo 3, o versículo 23, a palavra de Deus diz que não há nenhum justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí? E aí? Era necessário um homem puro. Só que quando ele olha para a terra, ele não encontra nenhum sequer. Então Jesus, isso é o mais maravilhoso, ele entra na história. Eu fico imaginando ele dizendo: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, eu serei a oferta perfeita por toda a humanidade. Eu serei o único sacrifício de uma vez por todas, porque não há outro. Hebreus, o capítulo 10, a partir do versículo 5, a palavra de Deus, ela diz assim: por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocausto e oferta pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Sabe o que é interessante? É que essa citação do nosso Senhor, ela está lá no Salmo 40. E eu vou ler com vocês. Eu quero pegar um detalhe bem interessante dessa palavra. Salmo 40, a partir do versículo 6. Acompanhe as palavras, são as mesmas. O Senhor faz uma citação dessas palavras de Salmos. Sacrifício e ofertas não quiseste. Novamente, porque ele faz uma citação desse salmo. Abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis-me aqui, estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Olha que interessante. Só que o detalhe, queridos, que eu queria ver com vocês, é o começo desse versículo. Ele diz aqui no Salmo 40, sacrifícios de oferta não quiseste, abristes os meus ouvidos. Preste atenção, vamos voltar lá para Hebreus.
Hebreus capítulo 10, versículo 5. Olha o que diz o texto. Por isso, ao entrar no mundo diz a mesma palavra: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Sabe o que é interessante? Que na palavra de Salmos, ele diz: o meu ouvido abristes. E em Hebreus, ele diz: um corpo para mim formastes. Sabe o que eu aprendo nisso? Que não vale somente palavras, não vale somente intenções, mas vale atitude, queridos. O texto de Salmo fala que somente abriu os ouvidos dele, só que aqui em Hebreus fala que um corpo foi formado. Um corpo foi formado para que ele pudesse habitar no nosso meio. Glória a Deus. Sabe, queridos, a diferença é que, enquanto a antiga aliança, ela podia trazer somente uma lembrança do pecado, como diz em Hebreus capítulo 10, versículo 3, pois ela não removia o pecado. Já na nova aliança, no sangue de Cristo, além de remover pecado, este sangue traz o verdadeiro perdão para nossas vidas. É por isso que foi necessário que o nosso Senhor Jesus, ele morresse naquela cruz. É por isso que foi necessário ele derramar o seu sangue. Uma vez eu ouvi um professor de teologia, o meu professor de teologia, falando a respeito disso. Ele falou: se o Senhor Jesus, ele tivesse morrido na cruz do Calvário, mas ele não tivesse derramado o seu sangue, de nada adiantaria. E aquilo deu um nó na minha cabeça na época. Eu fiquei: mas como assim? Mas analisando as escrituras, eu pude entender que o sangue é vida, que é necessário um inocente pagar o preço para que ele pudesse salvar outra vida. Quero compartilhar com vocês 2 benefícios que o Senhor nos concedeu em sua oferta na cruz do Calvário. Primeiro, acesso à presença gloriosa de Deus. Abra comigo um texto em Mateus capítulo 27, versículo 50. Glória a Deus. Mateus 27, versículos 50 e 51. E assim diz a palavra de Deus: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Verso 51: eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Sabe o que significa? Que hoje nós temos o livre acesso à presença gloriosa de Deus. Antigamente não era assim. Na festa da expiação do Yom Kippur, nós sabíamos que o sumo sacerdote, ele ia uma vez por ano, e não era de qualquer maneira que ele entrava diante da presença de Deus. Como nós estamos lidando com isso, queridos, em nossos dias? Hoje nós temos o livre acesso. Isso serve para a minha vida. Eu e você, nós temos o livre acesso, queridos. Eles não tinham essa mesma oportunidade. Uma vez por ano, um homem, o sumo sacerdote. Queridos, hoje você pode entrar no teu quarto. Meu Deus, o Tiago pregou grandemente a respeito de oração a semana passada. Fechar a porta do seu quarto e orar ao seu Deus que está em secreto. E não somente isso, você pode estar na rua, no seu trabalho, assim como nós ouvimos a semana passada. Você pode estar deitado, de pé, de joelhos, de qualquer maneira. Existem aqueles religiosos: não, para orar tem que ser somente de joelhos. Quantas vezes eu não ouvi isso? E tem pessoas que ainda acreditam assim. Queridos, não se apega a isso não. Ore, somente ore.
seja de joelho, seja sentado, seja deitado no carro, aonde for, ore. Isso serve para mim, isso serve para nós como igreja. Hoje, queridos, nós temos esse livre acesso. Houve um que pagou o preço, houve um que derramou o seu sangue, e se você está aqui é por causa disso. Se eu estou aqui é pela grande misericórdia dele, porque ele pagou o preço por mim, e não somente por mim, por aqueles que estão lá fora. Não devemos se achar melhor do que ninguém. Existem um povo lá fora que necessita da palavra. Existem aqueles lá fora, os nossos familiares, que não conhecem a Deus. O preço foi pago por eles também. Foi pago por eles. Sabe, queridos, o véu, essa palavra no hebraico, ela vem de separar. Era uma grossa cortina entre o santuário e o santo dos santos, mas a morte de Jesus abre o caminho para a presença de Deus. Aproveite o privilégio. Aproveite o privilégio. Segundo ponto, através do sacrifício, de tudo que o Senhor Jesus fez, e nós comentamos, nós temos uma nova identidade. Eu e você temos uma nova identidade. Lembram do texto de João capítulo 1 versículo 12? Todos aqueles que creram, que receberam, esses têm o direito de serem chamados filhos de... 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17, aqueles que estão em Cristo são... Temos uma nova identidade. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo novo se fez. Agora, sabe por que nós nascemos de novo? Sabe por que nós nascemos de novo? Não é somente para se tornar filho. Não é somente isto. Mas Deus queria que nós nascêssemos de novo, pois todas as vezes que nasce um ser, ele nasce com as características genéticas da sua família. Eu vou falar de novo, Thiago. Antes, deixa eu dar um exemplo. Quando eu olho para o meu menino, eu acho que algumas coisas ele se parece muito comigo. Só que às vezes eu olho e falo, meu Deus, ele está parecendo mais com a minha esposa do que comigo, em algumas partes, porque os filhos, eles herdam a genética do pai. Você já olhou para o seu pai, para a sua mãe? Você acha que você se parece com ele? Só o Diogo? É, queridos, é por isso que nós nascemos de novo. Nós herdamos as características do nosso Pai, do nosso Pai Celestial. Se Ele tem poder, você também tem. Se Ele é vitorioso, você também é. Tome posse, tome posse. Sabe que nós falamos assim às vezes, você também é poderoso, sim. Não é por causa de nós, mas é porque Ele atua em nossas vidas. É porque Ele que opera em nós. É porque é o Espírito Santo que age em nossas vidas. É por causa disso. É por causa disso que você pode levantar todos os dias e declarar, hoje eu vou ter um dia de vitória. Hoje quando eu chegar no meu trabalho vai ser diferente. Meu Deus, como eu preciso fazer isso, eu fazia muito mais. Às vezes eu era taxado de louco, porque eu estava lá, andando igual um bobo, para eles, mas eu estava orando. Senhor, abençoa o meu dia. Senhor, me proteja neste lugar. Eu sabia que eu tinha livre acesso. Senhor, toca na vida dessa pessoa, queridos. E quantas pessoas não eram tocadas? Quantos livramentos? É o que nós devemos agradecer, né, queridos? Fala a verdade.
Às vezes nós esperamos algo grandioso, uma explosão, uma grande coisa, um acidente para agradecer. Não. O fato de nós sairmos da nossa casa, seja para o trabalho, ou para um passeio, ou qualquer coisa, se você volta para sua casa e você deita em paz, é porque o Senhor, Ele está te protegendo todos os dias. Amém? Glória a Deus. E qual deve ser a nossa atitude em relação a tudo isso que nós estamos comentando? Primeiro ponto, não viver como escravo do pecado. Romanos capítulo 6. Não viva como escravo do pecado. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Queridos, quer que a graça aumente na sua vida? Quer que o poder de Deus aumente na sua vida? Quer o avivamento que nós tanto temos orado, que ele aconteça na sua vida? Devemos deixar de lado aquilo que não agrada a Deus. Deixar de lado o pecado, parece que é algo que nós ouvimos constantemente, mas é verdade, algo que nós passamos todos os dias, estamos sujeitos. Olha o que fala o versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça? Se achando por isso? Não, de modo nenhum. O segundo ponto, além de não viver como escravo do pecado, é aceitar a Cristo e tudo o que envolve o seu sacrifício. Versículo 17 do próprio texto de Romanos, diz assim a palavra de Deus: mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Eu e você somos servos da justiça. Queridos, o sacrifício que o Senhor pagou por nós envolve tudo isso. Envolve tudo isso. E o terceiro ponto, buscar a cada dia a santificação. Versículo 19 do próprio texto de Romanos diz assim: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Olha a continuação: assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. É tempo de santificação. Queridos, não é fácil estar aqui e falar a respeito disso. Porque, queridos, é uma batalha todos os dias. Mas, sabe, queridos, quando eu olho para a palavra de Deus, eu tenho certeza de uma coisa: que aquilo que está escrito é possível. Aquilo que está escrito é possível. Se está escrito que é possível nós andarmos em santidade, é possível. Aí existem aquelas pessoas: não, mas o cara quer ser muito santo, não, deixa para lá, nós não segue essas pessoas não, por favor. Não dá ouvidos para essas pessoas. Em vez de te encorajar, ela vai te desanimar. Não é possível ser santo não. Não dá ouvidos. Dá ouvidos para a palavra de Deus. E ela diz: sede santos, porque eu sou santo. Você crê no Senhor Jesus? Você crê na palavra de Deus? Então é possível. Dê ouvidos para a palavra. É ela que vai transformar as nossas vidas a cada dia. E para finalizar, queridos, eu volto no texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 28.
E diz assim a palavra de Deus: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Feche seus olhos, queridos. Ele aparecerá pela segunda vez. E para aqueles que creem, está próximo. Vai se preparando aí, guerreiro. Vai se preparando, porque está próximo o dia. Está próximo. Observe o que está acontecendo. Observe o cenário mundial. Observe tudo o que está acontecendo à sua volta. Queridos, está próximo o dia que nós nos encontraremos com Ele. Feche seus olhos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Querido Deus, nós te agradecemos. Obrigado a Deus por esta palavra. Obrigado a Deus por estes ensinos que o Senhor nos trouxe essa noite. Obrigado porque para nós não tinha mais jeito. Estávamos trilhando caminhos de morte. Estávamos destinados ao matadouro. Estávamos destinados, ó Deus, a viver a separação eterna. Estávamos destinados a queimar no lago de fogo. Estávamos destinados a sofrer. Estávamos destinados, ó Deus, ao ranger de dentes, ao fogo que não se apaga, aos vermes que iriam nos consumir, aos torturadores que iriam, ó Pai, nos afligir eternamente. Mas aprove ao Senhor, por tua grande misericórdia, enviar o teu Filho, o Cordeiro Santo, sem pecado, sem defeito, para derramar o sangue por pecadores, assim como eu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você pode dizer aí no seu lugar: obrigado a Deus. Você pode agradecer. Queridos, ainda com seus olhos fechados, agradeça a Deus. Não tinha mais jeito para mim e para você, mas Ele é um Deus maravilhoso. Há muitas pessoas que estão lá fora, Senhor, eu sei, que aos nossos olhos, às vezes não tem mais jeito, mas para o Senhor nada é impossível. Que nós possamos andar com essa fé em nossos corações, e que nós possamos pregar a respeito deste sangue, que nós possamos pregar a respeito deste sacrifício perfeito, que salvou a minha vida, salvou a tua igreja, e vai salvar aqueles que estão lá também. E nós cremos, Pai, assim como diz esse texto, que o Senhor voltará,
e está próxima a sua volta. E nós vamos experimentar de algo glorioso na tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor aí no seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu sei que é uma mensagem simples, mas é uma mensagem do coração de Deus. E confesso aos irmãos que agora no final, o Senhor falou grandemente ao meu coração, ministrou grandemente na minha vida. E é de se emocionar quando a gente começa a lembrar de tudo que Ele fez por nós. Amém? Glória a Deus, que nós não possamos nos esquecer disso. Feche seus olhos, estenda suas mãos. Eu vou despedir vocês. Logo após dessa oração, você pode cumprimentar o seu irmão. Amém? E você está despedido. Que o amor de Deus, que a graça resgatadora do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como nós comentamos aqui essa noite, esta graça maravilhosa que nos resgatou, que o doce consolo do Espírito Santo seja com a minha vida, seja com a sua vida, seja com todas as igrejas espalhadas na face dessa terra, e todos nós possamos dizer amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos.